Olá, eu sou a professora Marilene Vitti, mas pode me chamar de Promari, só de Mari, do jeito que vocês acharem melhor. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho na disciplina de matemática sobre grandezas e medidas. Alguns já viram essa parte do que nós vamos falar hoje, o conceito de perímetro e área. Outros no ensino fundamental talvez não tenham ainda tido essa matéria, então não serve apenas, é uma matéria que vai hoje mais dedicada para o 6º ano do ensino fundamental, mas serve também para outras séries, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença de perímetro e área. Vamos lá? Então, nós temos aí, ó, o que é perímetro? Bom, será que alguém se lembra do que é perímetro? E área? Alguém se lembra? E a diferença entre perímetro e área? Pro, agora tá ficando um pouquinho mais complicado. Não tá complicado não. Vamos aí, ó, colocar a cabecinha aí para funcionar, que eu tenho certeza que vocês se lembram sim. Vai ficar fácil quando eu mostrar uma figura para vocês. Venha comigo, embarque na figura e vamos lá. Imagina que lá no bairro da sua casa foi construída uma quadra. Ai, que gostoso, né? Brincar, poder jogar uma bola, jogar um basquete, um futebol. Mas agora na época de pandemia não tá podendo não, né? Não tá podendo jogar, não tá podendo fazer aglomeração. Mas espera passar essa época aí, daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo lá podendo brincar novamente na quadra. Por enquanto, segura aí, vamos só imaginar que foi construída essa quadra lá e essa quadra precisa ser cercada. A prefeitura chegou lá no local, viu que as crianças, quando jogam a bola cai para fora, é perigoso, né? Pode cair na rua, então precisa que cerque essa quadra. Então, eles vão ter que colocar tipo aqueles alambrados, né? Aquela cerca de arame, alguma coisa para poder impedir que essa bola saia para a rua. E para eles poderem cercar essa quadra, eles precisam saber quantos metros de cerca eles precisam comprar. Quantos metros de arame ou de alambrado eles precisam comprar para colocar ali naquele local. Então, nós temos aqui, vamos dar esse exemplo. Nós temos aqui uma quadra que mede 20 metros, vocês estão vendo aqui, ó, 20 metros de comprimento por 10 metros aqui de largura. Opa, então já deu para ter uma ideia, né? Mais ou menos aí do espaço que vocês têm, tá bom? Então, tem lá uma perguntinha. Como que a prefeitura sabe quantos metros de arame ela precisa para cercar toda a quadra? E agora? O que devemos fazer? Vocês têm alguma sugestão? Olha lá o menininho pensando lá, ó. Então, vamos pensar aí também. Como será? Ah, Pro, eu posso chegar lá, então, medindo tudo. Mas digamos que você não queira medir. A prefeitura já sabe quantos metros tem ali. Ela só precisa fazer um cálculo para saber quanto que ela precisa comprar desse arame. Então, vamos observar aqui. Se você disse que nós devemos somar os lados, é isso mesmo que vai ter que fazer. Vai ser somado os lados. Imagina lá, tem um desenho. Então, olha, como nós estamos falando de um retângulo, tá? Vamos imaginar, então, assim, ó, nós temos 2 lados iguais, outros 2 lados iguais. Nós estamos falando de um retângulo. Então, nós temos 20 metros aqui de comprimento, aqui embaixo também 20, e 10 de largura, 10 de largura, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. Nós teremos aqui, então, a soma de 10 mais 20 mais 20 mais
desculpa, 10 mais 20 mais 10 mais 20, que vai dar 60 metros de arame. Olha, então a prefeitura não precisa nem sair medindo, né, todo o local. Não é isso que precisa, não. A prefeitura, ela só tem, então, fazer essa soma. Então, eu tenho aqui essa quadra, nós já temos as medidas da quadra, nós vamos somar toda a volta da quadra. Então, este um primeiro lado, o segundo lado, o terceiro lado, o quarto lado. E assim, obteve-se o resultado de 60 metros de arame que ela precisa comprar. Só isso, professora? Só isso, sim. Então, isso é o perímetro. Olha só. Então, nós temos, então, que perímetro é a medida de comprimento de um contorno de uma figura, ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Isso é um perímetro. Ficou fácil? Ficou mais fácil, né? Mas vamos fazer aí, então, um exemplo para poder, ó, ficar mais gravado aí na cabecinha de vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Agora nós vamos imaginar uma cena um pouquinho diferente. Imagina a casa de vocês. Vocês têm lá no fundo do quintal um espaço, tá? Então, esse espaço, ele tem 4 metros por 2 metros. Também um retângulo. Então, nós temos aqui, se vocês têm 4 metros de um lado, se é um retângulo, 2 lados iguais, 4 metros aqui embaixo. 2 metros aqui na lateral, 2 metros aqui também na outra lateral. Então, nós temos aqui um retângulo de 4 metros por 2 metros. Se nós queremos saber quanto também, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer ali aquele espaço, talvez uma horta, né? Tão bom ter as coisas bem fresquinhas no quintal. Você pode plantar ali um couve, pode plantar ali alface, pode plantar ali um cheiro verde, né? Então, assim, olha que gostoso. Aí você resolveu cercar para que não entre nenhum animalzinho ali, nenhum bichinho, nada. Sei lá, de repente você tem um cachorrinho, você não quer que ele vá ali naquela área, então você vai cercar aquela área. Então, o que que acontece? Você vai medir, então você já tem, na verdade, essas medidas, né? E você vai, então, somar o contorno. Você vai somar. Olha só como que vai ficar, então, a nossa continha aí. Como que vai ficar o nosso cálculo. 4 mais 2 de um lado, mais 4 do outro lado, mais 2, nós temos, então, 12 metros. Nossa, então, se eu quiser ajudar meu pai, e ele vai fazer ali, se ele tem um terreno, e eu sei a medida desse terreno, sei um lado, sei o outro, sei todos os lados ali, é só medir que eu tenho o perímetro? Exatamente isso. Então, toda vez que você ouvir falar de perímetro, lembre-se que é o contorno da figura. O contorno. Ah, professora, mas e se eu tiver um lado com 3, um lado com 4, um lado com 5, um lado com 6? Sem problema nenhum. Nós estamos dando um exemplo aqui de um retângulo, mas não significa que você pode ter uma figura que não tenha todos os lados iguais, sem problema. Você também vai somar os lados ali, você vai obter o perímetro, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a área. Então, nós vamos imaginar novamente aquela quadra lá do seu bairro. Pensa um pouquinho naquela quadra. Só que, quando construíram a quadra, eles não colocaram nada ainda. Está assim, terminando, né? Já pensaram na cerca, mas eles precisam ficar na dúvida. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um cimento? Vai ser uma quadra mesmo? Ou vai ser tipo um campo, um mini campo aí? Aí, de repente, resolveram colocar grama. Não, não vamos cimentar aquele local, vamos colocar um gramado nesse local. Nós precisamos saber, então a prefeitura falou, nós precisamos saber
quanto de grama precisa para cobrir toda a superfície da quadra. Agora não é apenas o contorno, nós estamos falando de toda a superfície. Alguma sugestão? Se você respondeu, então, é só calcular a área. É isso mesmo. Nós vamos calcular da seguinte forma. Nós temos aqui a medida lá, né? Então, a base, que é 20, a altura aqui, ou a gente também, no caso, a gente está chamando de comprimento, que é o 10. Então, a fórmula aqui vai ser a base do retângulo, né? A área do retângulo vai ser, então, a base vezes a altura. Então, a base que nós temos. Então, vamos voltar um pouquinho lá na figura. Olha lá. A base aqui, a altura, né, ou melhor dizendo aqui, seria o comprimento, né? Poderíamos chamar assim também. Mas aqui pela formulinha nós temos que vai ser a altura, vamos chamar assim, tá bom? Então, é um lado, o outro, e nós vamos ter então a base vezes a altura, que vai ser 20 vezes 10, que dá 200. Mas por que 200? Esse Mzinho com 2. Isso aí é a unidade de área, que se chama metros quadrados. Tá difícil para entender? Acho que não, né? Mas, para ficar mais gravado ainda na cabecinha de vocês, nós vamos fazer um exemplo também, tá bom? Então, vamos lá. De novo. Então, vocês têm uma área, uma quadra, onde ela tem ali um lado mede 20, outro lado mede 10. Para saber a área dessa superfície, basta multiplicar esse valor de um lado, que é 20, por 10, que é o outro. O outro nós somamos, esse nós estamos multiplicando, tá bom? Então, vai dar 200 metros quadrados. Lembrando que, para perímetro, a unidade, se nós estamos falando de medida em metros, vai ser apenas metros. E para a área, nós estamos falando de toda a superfície, então metros quadrados. Então, nesse caso, a prefeitura precisa comprar 200 metros quadrados de grama. Professora, então é só ela chegar lá na loja que vende a grama e ela vai falar que eles vão perguntar quantos metros quadrados tem essa superfície, para a gente saber quantos metros de grama nós vamos colocar. Então, 200 metros quadrados. E é isso que vai acontecer. Mais um exemplo. Lembra lá da hortinha da sua casa que você fez com o papai, que tinha 4 metros por 2? Lembra, né? Então, vamos segurar um pouquinho. Então, a área é medida de uma superfície. Então, lembrando da sua hortinha lá, nós vamos fazer um exemplo. Olha lá. Então, nós temos lá 4 metros por 2. Então, como que nós vamos calcular isso daí? Nós vamos calcular da seguinte forma. Base vezes altura. Então, vai ser 4 vezes 2, né? Que vai ser 8 metros quadrados. Então, vamos supor que você resolveu mudar. Você não vai mais fazer uma horta ali. Você vai fazer esse cercadinho para colocar o seu cãozinho, vai ficar uma área ali para ele poder brincar. Você quer também colocar a grama ali. Mesma coisa lá da nossa quadra. Então, o que você vai fazer? Você só vai ter que fazer esse cálculo com o papai. Se você ainda não mediu o espaço que você tem, pega lá um metro, né? E você pode estar medindo. Olha, então nós temos 4 metros de um lado, 2 metros do outro. Papai, espera aí que esse cálculo a professora Mari já me ensinou a fazer. Tá fácil descobrir quanto de grama vai aqui. É? Então vai lá, pega lá 4 vezes 2, vocês vão ter 8 metros quadrados. Então, você pode colocar uma grama, pode, sei lá, quer cobrir com é um lugar que você tem, que você quer colocar um pano, alguma coisa nesse local. Então, você precisa de 8 metros quadrados, tá bom?
Deu para entender a diferença aí? Perímetro, lembrando que é o contorno da figura que você tem. A área, você tem que multiplicar um lado pelo outro, no caso do retângulo. Nesse caso aqui, do retângulo. Mas e as outras figuras? Nós temos áreas de outras figuras? Temos sim. Isso nós veremos numa próxima aula. Porém, agora, eu gostaria que vocês apenas entendessem bem e fixassem na cabecinha o conceito da diferença entre o perímetro e a área, tá bom? Então, acho que já deu para notar bem a diferença aí de um para o outro, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Então, como fala aqui nesse slide, fala assim, que nesta aula foram trabalhados os conceitos de perímetro e área, usando unidades de medida padrão, como o metro e o metro quadrado. Perímetro, nós trabalhamos com metro, que é a unidade, e, no caso da área, metro quadrado, tá bom? Também trabalhou-se a comparação entre os seus cálculos numa situação de problema. Então, foi o que nós colocamos aqui para vocês. No caso, nós tínhamos ali uma quadra, que era da prefeitura, e depois a área lá da sua casa, que poderia se transformar numa hortinha, ou num espaço ali para o seu cãozinho, não é mesmo? E falo que também, cálculo para uma melhor compreensão dos dois conceitos de, de que forma podemos diferenciá-los. Então, é este o conceito que eu quero que vocês aprendam hoje. Na próxima aula, nós teremos mais exercícios, nós teremos mais conceitos a respeito de outras figuras com área. Então, sempre lembrar que se alguém falar para você hoje sobre o perímetro, então você já sabe que é a medida que faz o contorno da sua figura, ou do seu espaço, ou da sua área. Então, de repente, seu pai comprou um terreno e ele também quer cercar esse terreno. E ele precisa fazer esse cálculo. Você fala, ah, papai, pode deixar que agora é comigo. Eu já aprendi isso daí, eu já sei que quando for calcular aí quanto que a gente precisa aí de cerca para esse terreno que o senhor comprou, é só a gente ir até lá no local, a gente sabe as medidas, se você tiver ali as medidas do local, ou se precisar, vai até lá, meça com o papai, e você já sabe, calcule, fala para ele bem chique, assim, papai, é só ir lá e calcular o perímetro, aí você já sabe calcular. E se o papai resolver, não, agora eu quero colocar aqui, vou cimentar todo esse local, então vou colocar um piso novo aqui, nesse espaço que eu tenho, e eu preciso saber quantos metros quadrados de piso. Ah, ficou fácil também, eu já aprendi, papai. Se é um retângulo ali, é um lado multiplicado pelo outro. Então, a base, nós chamamos de base e altura multiplicados. Bom? Ficou claro para vocês aí? Se tiver dúvida, mande aí, por favor. É só escrever um comentáriozinho aí logo abaixo do vídeo, que eu vou estar respondendo para vocês. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham entendido o conceito. E um beijo bem gostoso para vocês. E, ó, não se esqueçam, momento de pandemia, vamos ficar em casa. E em breve, se for possível, vocês vão estar saindo e brincando aí na quadra, aí, perto da casa de vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula, que nós teremos mais assuntos novos, tá bom? Não percam. Um beijo, tchau.